Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero falar a respeito do Bitcoin quase atingindo os 90 mil dólares e se há espaço para o Bitcoin continuar subindo, o que você deve fazer, se é comprar mais, se é não fazer absolutamente nada e só holdar, ou se é vender e correr para as montanhas, tá? Eu digo isso porque eu recebi muitas dessas mensagens, os investidores, os colegas, amigos, clientes, seguidores e afins, o pessoal tá com muita euforia no coração, mas ao mesmo tempo tá com muita incerteza. Então eu vou trazer esse vídeo aqui para trazer um pouco da minha visão do que eu estou fazendo e do que eu estou recomendando para os meus clientes. Bom, então o Bitcoin, só nos últimos 30 dias, ele entregou uma valorização superior a 40% em dólares. Isso é muito importante e por isso que a gente vai citar aqui. Sendo que parte dessa valorização, esses 40%, vieram nos últimos 7 dias. E o que ocorreu nesses últimos 7 dias para a gente ter uma valorização dessa magnitude? Bom, os motivos, existem os motivos mais pontuais que aconteceram ali no dia 5 para o dia 6, que foi justamente as eleições americanas, a vitória do Donald Trump, que era o favorito absoluto para o mercado cripto, justamente por conta das propostas mais pró-cripto do que, por exemplo, a extensão do governo do Biden, né? E também alguns outros fatores que servem ali mais ou menos como um colchão, um pilar para sustentar essa alta de forma bem saudável, tá? Bom, então os motivos são a previsibilidade, afinal de contas, entre candidato A ou candidato B, o mercado no final do dia gosta muito mais de previsibilidade do que qualquer outra coisa. É ele entender as cartas que ele tem ali à disposição para jogar. Entretanto, a gente foi aí abençoado por também ter um presidente pró-cripto que, se cumprir o que foi prometido, vai favorecer muito a indústria das criptomoedas. Também o ciclo natural do Bitcoin, tá? Então não há nada de novo sobre o sol. Essa alta do Bitcoin já estava sendo esperada e eventualmente já estava dada como certo quando a gente olha para todos os ciclos anteriores. E detalhe, tá só no começo, a gente já vai falar sobre isso também. E a parte que traz esse FOMO com sustentabilidade é justamente inflação mais juros, que perante as maiores economias do mundo, os juros estão em tendência de corte, né, de diminuição, que é ótimo para o mercado de capitais, ótimo para o mercado de renda variável e, consequentemente, ótimo para as criptomoedas, e a inflação que está ali dentro da meta, né, esperada e reduzindo, com exceção, obviamente, do Brasil, que aí é uma eterna bagunça e está indo completamente na contramão do mundo. Mas, dito isso, os outros dois fatores institucionais se posicionando bastante e o aumento ali da base monetária M2, que tem uma correlação fortíssima entre aumento do Bitcoin e aumento da quantidade de dinheiro em circulação no mundo, tá? Eu fiz um vídeo falando um pouquinho sobre isso na semana passada, se eu não me engano, ou retrasado. Bom, beleza. Qual que é o gráfico atual do Bitcoin? O gráfico atual do Bitcoin é basicamente esse, mas o último candlezinho aqui já mudou e já virou verde novamente, tá? O ponto central é que a gente vinha, deixa eu pegar aqui a canetinha, beleza. A gente vinha de um momento de lateralização de muitos meses, tá? A gente tá falando aí de 7 meses lateralizado, ou seja, dentro desse quadrado aqui, desse retângulo, onde a gente testou e fez a primeira máxima histórica ali em março, mais ou menos, de 2024. E aí, vários momentos a gente ficou testando essa máxima e a gente não conseguia romper, basicamente, né? Até mesmo aqui. Entretanto, ocorreu um fato que mudou drasticamente a história do jogo, que é justamente nesse período aqui, que fez com que o Bitcoin valorizasse mais do que os 40%, né, em uma semana. O ponto é que, com a vitória do Donald Trump, a gente tem um presidente muito mais pró-cripto. E não só a vitória dele é importante o suficiente, a gente tem maioria tanto no Senado quanto na Câmara. Então a gente está falando que hoje, se o Donald Trump seguir com as propostas e as promessas que ele fez para favorecer o mercado cripto, é muito certo que isso passe sem, enfim, muitas alterações ou sem muitas barreiras, tá? E quais são algumas dessas políticas aí, né, prometidas pelo recém-eleito, então, presidente dos Estados Unidos? Alguma delas, e são várias, mas as que eu acho legal a gente citar aqui é usar o Bitcoin para reduzir a dívida nacional nos Estados Unidos. Isso seria excelente, mostra que os Estados Unidos não teriam interesse em vender as suas reservas de Bitcoin, e os Estados Unidos, diga-se de passagem, tem uma das maiores reservas de Bitcoins do mundo, cerca de 200 mil Bitcoins, parar as pressões regulatórias contra a indústria de criptomoedas, garantir o direito dos americanos de minerar e autocustodiar criptomoedas, demitir o Gary Gensler, que é o atual presidente da SEC, que é o equivalente à nossa CVM americana, que persegue as criptomoedas. Então, demitir este sujeito aqui tem muita correlação com parar as pressões regulatórias, tá? E, por fim, estabelecer um comitê
pró-cripto para elaborar regulamentos de apoio, tá? Então isso traria muito mais capital para o universo das criptomoedas, porque até o presente momento, vamos dizer assim, as criptomoedas, antes da aprovação dos ETFs ali nos Estados Unidos, as criptomoedas eram muito mais vistas como um investimento de varejo. Não era muito tradicional você ver ali fundos de pensões, fundos de investimentos, as próprias instituições financeiras e afins investirem em Bitcoin e outras criptomoedas. Só que o jogo tá mudando e quem não fizer isso vai ficar para trás. Então a gente tá só no comecinho desse grande ciclo. E algumas instituições, como a BlackRock, já começaram a se posicionar. Quando a gente fala do ciclo do Bitcoin, que eu falo, pô, esse é o ciclo natural do Bitcoin, já era meio que dado como certo, eu falo um pouquinho sobre isso tudo aqui, tá? Então a gente tem aquele período de lateralização que eu mostrei para vocês, que até o presente momento foi extremamente natural, como foi em todos os outros ciclos. No ciclo de 2012 a gente teve um período um pouco mais curto, né, de 44 dias, como vocês estão vendo aqui, mas depois seguido de uma valorização estratosférica. 2016, após o halving do Bitcoin, também tivemos um período de lateralização um pouco maior, depois seguido de uma valorização. 2020, a mesma coisa, e agora, 2024, a gente está saindo desse período de lateralização para possivelmente, se os ciclos se repetirem, ou ao menos rimarem, a gente ter essa valorização estratosférica também, tá? Isso é o que o mercado de criptomoedas chama como The Boring Zone para The Banana Zone, tá? Porque a gente, né, na tradução literal, o The Boring Zone seria uma zona ali de tédio, basicamente, né? Onde você fica lateralizado bastante tempo e aí efetivamente começa aqui depois de algum tempo esse movimento eufórico de alta infinita. E aí se o movimento se repetir, é mais ou menos isso daqui que a gente tem para este ciclo atual que vai para final de 2024 até 2025. E qual que é o momento do ciclo que nós estamos? Já estamos em uma alt season? E aí eu respondo para vocês. Minha interpretação hoje, estamos ainda na fase 1, que é quando o Bitcoin é aquele investimento que mais traz retorno, onde as pessoas estão começando a se expor através do Bitcoin, que é o arroz com feijão. Mas eu já acho que estamos saindo da fase 1 para dar início à fase 2, que é quando a gente perceber que o Ethereum vai entregar mais retorno, o que seria natural, já que Ethereum tem um valor de mercado menor do que o próprio Bitcoin. Se a gente for pegar a última semana, talvez o último mês até fechado, o Ethereum já valorizou mais do que o Bitcoin, tá? Apesar do Bitcoin estar batendo all-time high atrás de all-time high, ou seja, máxima atrás de máxima, o Ethereum ainda tem um pouco a se desenvolver com relação a isso, mas esse seria o ciclo natural do mercado cripto como um todo, até porque Ethereum já tem ETF Spot aprovado lá nos Estados Unidos. Então eu acho que os institucionais vão começar a migrar um pouco de Bitcoin para Ethereum, tá? Até porque pense que os institucionais começaram a comprar Bitcoin a uns 40 mil dólares mais ou menos, e hoje já tá uns 90 mil dólares, tá? Depois do Ethereum a gente migra lá para as principais criptomoedas do top 10, 15, 20 valor de mercado. Estamos falando de Solana, estamos falando até de Cardano, estamos falando de Near, Sui e algumas dessas criptomoedas que configuram aí as maiores posições, né, em termos de valor de mercado. E aí, por fim, a gente tem um capital mais degenerativo e aí a gente aposta mais altcoins ali. Esse momento é um momento de atenção, é um momento que a gente tem que tirar o pé do acelerador e começar a proteger os nossos ganhos, tá? Dá pra gente surfar um pouco a alt season, mas não tem como ficar até o final dela. Então a gente vai ficar com um pouco de dor no coração de sair quando a gente observar que o mercado ainda continua subindo, mas a certeza é que a gente vai proteger os nossos ganhos, porque a gente tá entrando aqui ainda na fase 1, tá? Agora, o outro ponto interessante é, por que eu ainda acho que a gente está na fase 1 e não na fase 2, 3 ou 4? Porque a dominância do Bitcoin ainda é muito relevante e segue em tendência de alta, tá? Então, quando essa dominância do Bitcoin cair aqui para a média móvel de 200, que é justamente essa linha rosa, aí sim a gente tem verdadeiramente, né, o capital entrando e escolhendo mais as altcoins e não o próprio Bitcoin. E aí quando isso acontecer é quando a gente tá na fase 2, 3, 4 e assim por diante. O ciclo é sempre o mesmo, tá, pessoal? Não precisamos aqui reinventar a roda. E a gente também tem aqui, só para nos ponderar com relação a isso, o Altcoin Season Index, que ele mesmo já faz esse cálculo para nós e pondera de 0 a 100 basicamente, sendo que 50 seria o movimento mais neutro e a gente tem um equilíbrio de mercado. Hoje, como a gente tá com esse número em 37, significa que a força do Bitcoin ainda é muito maior do que o restante do mercado cripto como um todo, tá? E aí você pode estar me perguntando, pô, Felipe, Bitcoin 90 mil dólares, mais de $500 mil por uma moedinha digital, tá caro? Eu já lhe respondo, não está caro, ainda dá tempo de se posicionar. Para mim, o meu indicador favorito, extremamente assertivo, que nunca me deixou na mão e que eu me baseio há anos nele, MVRV Score. Se eu pudesse escolher, se eu precisasse escolher um único indicador para acompanhar pro resto da minha vida, seria este cara aqui, tá? E aí quando a gente olha para ele, ele nos traz aqui de forma muito clara
faixas aonde o Bitcoin estaria caro e faixas aonde ele estaria extremamente barato, que é quando inclusive ele está aqui abaixo de zero, ou seja, o seu valor realizado está inferior ao seu valor de mercado. E aqui, ao contrário, também é válido quando o seu valor de mercado está incrivelmente maior do que o seu valor realizado. E hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, a gente está em torno de 2, 2,5, quase 3 aqui mais ou menos, tá? Então a gente ainda tem bastante margem para se posicionar, sendo que a gente só precisa se preocupar quando a gente estiver aqui no 5, quase chegando no 6, que aí a gente já está quase entrando aqui na faixa onde o próprio indicador, que foi muito assertivo e capturou aqui todas as outras grandes correções e picos de euforia do mercado, entrou, tá? Então a gente ainda tem margem, Bitcoin ainda tá barato. Outro fato interessante a gente evidenciar para falar, pô, Bitcoin ainda tá barato, é com relação ao termo de pesquisa Bitcoin no Google, tá? Então agora, com o Bitcoin batendo máxima atrás de máxima, que esse termo começou a, basicamente, vamos dizer assim, ressuscitar. Até o momento, isso daqui estava quase que no esquecimento. Então, o Bitcoin, para quem não está dentro da bolha das criptomoedas, era um ativo que já tinha até talvez morrido. E eventualmente agora as pessoas vão relembrar do Bitcoin, como relembrou no ciclo passado, vão falar assim, putz, eu já escutei sobre isso, deixa eu dar uma olhada, vizinho tá ficando rico, vizinho trocou por uma Porsche, e aí eventualmente as pessoas vão começar a se interessar cada vez mais, e aí sim o FOMO vem sendo formado, que é o medo de ficar de fora. Mas quando a gente olha para o último ciclo, que é aqui o que a gente tem como ponderação base 100, a gente está ali ainda um pouco menos da metade. Então ainda tem tempo de se posicionar, o varejo ainda não começou a comprar efetivamente criptomoedas, tá? Outro ponto legal que eu gosto de destacar aqui é que por mais que a gente não tenha a clareza absoluta de falar assim, vamos comprar altcoin porque a gente vai iniciar uma alt season, que são aqueles investimentos que têm mais potencial de gerar valor dentro da tua carteira, a gente tem um gráfico aqui muito interessante, que é o Total 3, que é basicamente o valor de mercado total do universo das criptomoedas, excluindo Bitcoin e Ethereum, que são os ativos mais relevantes, né? O primeiro e o segundo. E quando a gente olha para esse gráfico, a gente percebe que a gente acabou de romper a média móvel de 200, o que é um indicativo muito positivo. Se a gente continuar desta forma, aí sim significa que a gente vai estar indo para a fase 2, 3 e 4 eventualmente. Quando foi que a gente teve o mesmo cenário rompendo essa média de 200? Foi justamente aqui embaixo, entre 2020 para 2021, tá? Então a gente tá mais ou menos aqui neste momento. E aí você pode observar o que ocorreu aqui, né, daqui em diante, tá? Inclusive, se você ainda não tá posicionado, ainda, enfim, não tá nem comprado em Bitcoin, nem nas altcoins, não sabe quais altcoins investir ou quer aprender a gerar renda passiva com criptomoedas, tem um QR Code aqui em cima de mim que você vai ter acesso diretamente à minha comunidade cripto para tirar suas dúvidas comigo, ter acesso a inúmeras videoaulas e aprender a se posicionar, além de receber aí 3 carteiras recomendadas por perfil de risco, né, em perfil de investidor dentro desse mercado. Beleza, dito tudo isso, até o presente momento, tudo lindo, maravilhoso, seguimos otimistas majoritariamente. Mas a gente precisa levantar alguns pontos aqui que a gente precisa tomar cuidado. O primeiro deles, nessa euforia de máxima histórica, a gente tem que interpretar que estamos na máxima histórica, significa que 99 a 100% dos endereços estão com lucro. Então é natural a gente esperar algumas realizações de alguns investidores, de alguns endereços, porque todo mundo está ganhando dinheiro. O cara que entrou agora, possivelmente, talvez ele não realize agora, mas o cara que está 2 anos já segurando posição e comprou Bitcoin lá nos 16 mil dólares, possivelmente ele vai estar realizando alguma coisinha agora já para proteger um grande resultado que ele está tendo. Então é natural a gente ter correções em momentos como esse, mas isso não tira o mérito da gente ver, né, e continuar vendo aí máximas atrás de máximas, tanto que aqui, por exemplo, é um momento bem claro de quando a gente estava batendo máximas atrás de máximas no último ciclo de 2016 para 2018, então a gente vai ter correções ao longo do caminho que dentro do mercado cripto se marcam ali por algo em torno de 20 até 25%, tá? Correções de 20 e 25% no Bitcoin são totalmente saudáveis e facilmente recuperáveis. Isso se a gente principalmente estiver num ciclo de alta, que é o momento que nós estamos atualmente. Outro ponto interessante a ser citado aqui. Esta semana, no dia 13 e 14 principalmente, saem dados aí e o discurso do atual presidente do Banco Central Americano, o Jerome Powell, né, do Fed, com relação aos dados que ele vem coletando ao longo da temporada. Então tem muita coisa para sair e esses dados podem mudar um pouco o sentimento de mercado. Então, de duas uma, ou a gente continua esse movimento majoritariamente otimista e segue o ciclo normal, ou a gente dá uma corrigida justamente porque
o mercado vai interpretar talvez com mais risco os dados que estão saindo, principalmente no dia 13, que é a inflação norte-americana, e o discurso do Powell no dia 14, né? Então, quarta e quinta-feira, né? E aí, basicamente, isso é um ponto de atenção, tá? Não dê all-in, não entre tudo de uma vez. Se você está posicionado, tenha humildade perante as incertezas, porque esses dados podem sim fazer preço e mudar, inclusive, a tendência de curto prazo do mercado cripto. E isso é tão verdade que o mercado tradicional já começou a precificar com menos intensidade um possível corte na taxa de juros, tá? Então, hoje a gente está falando aí de quase 35% do mercado acreditando que já nem vai mais haver um corte na taxa de juros para a próxima reunião do dia 18. E lembre-se, corte de juros é algo extremamente positivo para o mercado acionário, o mercado de criptomoedas. O custo do capital fica mais barato, a atratividade da renda fixa diminui, então é natural a gente imaginar esse capital, né, esse capital excedente escoar para o mercado de capitais e mercado de criptomoedas. Então a gente observa aqui que a tendência de um mês atrás era 84% apostando num corte. Uma semana atrás, 77%, já diminuiu. Um dia atrás, 65% e hoje, né, os mesmos 65%. Então, alguns dados estão saindo e o mercado está mudando um pouco a interpretação. Isso pode mudar um pouco o direcionamento dos preços, principalmente no curto prazo, mas o ciclo ainda é claro, tá? Eu digo isso só para você não dar win, não achar que você vai perder o bonde. Vamos ter correções ao longo do caminho que vão trazer oportunidades para se posicionar, beleza? Se gostou desse vídeo, se eu fui claro o suficiente aqui para te trazer um pouco mais de clareza e tranquilidade, deixa aquele dedo no like, se inscreve, tamo junto e é nóis!